Hoje acompanhamos aqui o treinamento do Cruzeiro, uma parte, né, da atividade, a preparação seguindo aí para o jogo diante da equipe do Vasco. O Cruzeiro que ainda tem o treinamento de amanhã à tarde, aí sim, né, Leonardo Jardim definindo o time, mas se não tiver nenhum problema aí de ordem médica, hoje todos os titulares foram a campo e ele não terá o Vidal, já falamos sobre isso, o Jonathan Jesus muito provavelmente será o escolhido, né? Mas hoje temos atualizações aqui sobre o treinamento. O Eduardo participou da atividade, recuperou aí o Eduardo de uma indisposição, que foi muito forte, né? Acabou tirando o Eduardo do banco no duelo diante do Red Bull Bragantino. E o Sinisterra, hoje ele fez um trabalho no campo, é um sinal positivo, porque o Cruzeiro tinha divulgado a questão do estiramento. Hoje ele fez uma atividade ainda ali aos cuidados da fisioterapia, mas esteve no campo com chuteira. A gente registrou alguns movimentos do Sinisterra e é um bom sinal. Para sábado ainda existe essa dúvida, né? Se ele treinar com bola nesta sexta, pelo menos uma parte, talvez ele teria condição aí de uma minutagem menor no sábado, mas aí temos que aguardar, o tempo ainda muito curto, mas confesso que me deixou feliz ver o Sinisterra indo a campo, porque quando fica naquilo, né, Caramujo, de fazer tratamento, trabalho interno, isso aí não é nada bom para jogador e tomara aí que ele possa voltar o mais rápido possível. Pelo visto, né, como já foi a campo hoje, se não retornar diante do Vasco, contra o Flamengo tende a ser uma opção. Vamos acompanhar então como será este fim de preparação do Cruzeiro nesta sexta-feira à tarde e depois o Cruzeiro viaja de voo fretado para o Rio de Janeiro. Uma tendência aí, até para quem gosta, né, de time provável, tendo o Jonathan Jesus, Cássio William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Lembrando também que o Gabigol, né, será ausência neste duelo de sábado, porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Eu vou voltar daqui a pouco, Caramujo, mas antes, todo mundo atento aí, porque na tarde desta quinta sai quem apita, hein? E o Cruzeiro está de olho nessa história, não só pelos pendurados, né? Mas o clube bem atento aí pelas últimas arbitragens. Flávio Rodrigues de Souza naquele duelo contra o Bahia e o Lucas Paulo Torezin diante da equipe do Red Bull Bragantino. Daqui a pouco eu tô de volta aí pra gente seguir na live, Caramujo. Falou. Chegou, chamou, Samuca. Eu sei que manda, sinta-se em casa. Mas, meus amigos, eu tava ali, né? Pô, bacana, futebol, suspensos, pendurados, jogadores voltando. Aí falou arbitragem, me deu um trem ruim, deu um. Mas, Vai enfim. ser o amigo do Pedro, Flávio Rodrigues de Souza. Nossa Senhora. Esse é bom, né? O homem é bom de serviço. Esse é O bom. homem é competente. Mas, assim, né? Pegando esse noticiário aí, Eduardo indo a campo, Sinisterra também, mas fazendo trabalhos ainda mais, digamos, ainda não integrado ao elenco, né? Vocês estão na expectativa de que algum deles esteja à disposição nessa partida do fim de semana? Eu acho que o Eduardo é o mais provável de estar à disposição. Seria legal ter o Luiz Sinisterra, acho que ele ganhando mais minutos, principalmente pós-gol ali contra o Bahia, tem uma tendência de ficar mais confiante, crescer mais dentro desse trabalho, mas eu acho que é mais provável que a gente tenha o Eduardo, se o Sinisterra treinar amanhã, e é um sinal de que ele pode estar à disposição no sábado, né? Mas o Eduardo eu tenho quase certeza, viu, Caramujo, Rafa, Caio, que estará à disposição, e acho que é um ponto interessante. É um jogador que, na minha opinião, saindo do banco, agrega a esse time do Cruzeiro. A gente tem visto o Mateuzinho ser mais utilizado, né, agora como um volante ali. No jogo contra o Red Bull Bragantino entrou na vaga do Lucas Romero, no confronto contra o Bahia acabou substituindo o Lucas Silva, mas é interessante ganhar opções, ganhar ali um cara do nível do Eduardo, experiente, que sabe jogar esse tipo de jogo. Acho que vai fazer muita diferença, e ficamos na torcida para que o Luiz Sinisterra também possa ser opção. O Eduardo é, de fato, o cara que tem a maior possibilidade de ser relacionado, né? E é um cara muito útil. Em alguns momentos eu tenho a impressão de que ele é subvalorizado. Para o elenco ele é importante. Ele só não joga contra o Bahia lá naquela virada porque ele estava suspenso, né? E aí depois disso, contra o Bragantino, acabou passando por esse problema aí, uma gastroenterite pesada, mas que bom que ele
já tá bem. Agora, antes disso, o Eduardo estava entrando com constância nos jogos, inclusive naquela volta contra o Atlético entra. É um cara que o Jardim gosta de utilizar, não só pela experiência, como o Pedro citou, mas pela qualidade, pela versatilidade, visão de jogo, e com essa... nem vou falar gama de volantes, né, porque são dois, mas tem dois volantes do Cruzeiro que estão pendurados, Homero e Matheus Henrique. Eu acho que ganha uma importância ainda maior a presença do Eduardo, para quem sabe em algum momento segurar o Lucas Romero, para dar menos minutos para o Matheus Henrique, ou até mesmo, se o Leonardo Jardim encontrar necessidade, até para o Matheus Pereira ao longo da partida, dependendo de como o jogo for acontecer, de sair, né? Porque o Eduardo pode fazer aquela função de meia também, e o Matheus Pereira é mais um pendurado. Então, eu vejo o retorno dele como importante. E no caso do Sinisterra, é uma questão mais complicada, porque se trata de uma lesão muscular, mas seria importante também ele de volta, porque, poxa, a gente sabe de toda a qualidade dele, logo no terceiro jogo do Sinisterra ele fez gol. Também deixaria o Jardim mais à vontade para mudar o cenário de pontas ao longo da partida, não ter que improvisar, por exemplo, né? Porque ele fez isso com o Christian ainda no primeiro tempo contra o Bragantino, fazendo aquela inversão de pontas e aí colocando o Christian pela esquerda. Claro que o Christian cresceu na partida, mas a gente sabe muito bem que ponta mesmo é o Sinisterra, é o cara que tem a maior capacidade de jogar por ali. Mas ainda tô um pouco até receoso, viu, Emerson? Confesso, porque a gente sabe do histórico de lesões do Sinisterra, que acabou agora passando por um enxergamento. Eu acho que é bom ter um pouco mais de cuidado para o Sinisterra. Tem que voltar, de fato, quando estiver 100%. Aí, quem sabe, talvez o momento ideal seja contra o Flamengo. Mas no caso do Eduardo, por ter se tratado de uma virose, já que ele treinou hoje, creio que não vai ser um problema para o jogo de sábado, não. Expectativas bem baixas com relação ao Sinisterra, e também entendo que o clube tem que adotar cautela com esse jogador, por conta do histórico de lesões nas últimas temporadas. É melhor você perdê-lo em 1-2 jogos por um excesso de cuidado e cautela, e ele estar 100% fisicamente para a sequência da temporada, do que você forçar uma barra e acabar tendo uma relesão. O que, inclusive, eu não acredito que seja o caso. Como eu já falei aqui diversas vezes, eu tenho muita confiança hoje no Departamento de Performance e Saúde do Cruzeiro e também nas escolhas dessa comissão técnica, porque tudo me parece, pelas escolhas que a gente já viu até aqui, ser levado com método e com processos muito sérios e com muito profissionalismo, ao contrário de outros momentos aqui do clube com outras comissões. Agora, em relação ao Eduardo, por ser uma virose, né, a tendência é que ele já esteja bem aí, se já apareceu no campo, não deve ser um grande problema, até porque não é um atleta que é titular dessa equipe, salvo alguma questão muito fora da curva, não vai precisar fazer 90, 80 minutos no jogo contra o Vasco, então não teria por que não ser relacionado.